Meus queridos, hoje à noite eu quero falar com vocês sobre mudança de mentalidade. Talvez você possa pensar assim, mas, então, cristão supersticioso, isso não existe não, você tinha que estar falando de outro tema, porque na verdade os cristãos não são supersticiosos, amém? Você que se engana, você que se engana. Eu vou até bater na madeira aqui, né? Em 3 batidinhas. Na verdade, os cristãos são supersticiosos, e por isso que eu estou propondo uma mudança na nossa mentalidade. Não pode continuar com essa superstição, não. Você atravessa debaixo de escada? Bom, então eu até atravesso, se não for sexta-feira. E 13 ainda por cima. Então tem muitas coisinhas que acabam nos pegando. Você já viu quando alguém conversa com você e fala assim, não, cara, olha, tem um emprego ali, mas que está quase dando certo. Mas não comenta com ninguém não, para não dar zica, tá? Deixa primeiro sair o serviço. Isso é superstição. Isso é um medo de que alguma coisa possa dar errado, possa pairar, possa zicar, amaldiçoar. E muitas coisas acontecem que vão nos deixando assim meio supersticiosos. Então, eu recebi da minha sobrinha uma fala, achei muito interessante, filha do seu Alcides e da dona Shirley. Ela falou assim, Titão, eu coloquei só uma parte ali da conversa. Ela falou assim, olha, tem uma pessoa, ela é evangélica, ela crê no Senhor Jesus, mas ela está passando por alguns problemas e ela está querendo ungir a casa dela com óleo. Pode ou não pode? O que a Bíblia fala sobre isso? O que o Senhor me indica? O que o Senhor me ajuda, me auxilia para eu poder aconselhar essa irmã? Tem muito crente que está com a mentalidade errada. Acredita que alguns amuletos, alguns objetos ou práticas, sal grosso pode ajudar a nossa casa. E a gente acaba às vezes fazendo isso porque infelizmente tem muitos púlpitos em que pastores estão ensinando isso. Não é? Levanta a sua carteira para ungir essa carteira hoje à noite, porque se você trouxer tudo aqui, Deus vai te devolver em dobro. Olha, isso aí é balela, isso é mentira. Isso não é um ensino que Deus tem dado para a sua igreja, mas infelizmente tem muitos que estão sendo enganados. Onde é que aconteceu essa questão da superstição no meio cristão? Vamos voltar lá no 4º século. Constantino, nesta época, o Império Romano ele era dividido em 4 partes. Haviam 4 governantes do Império Romano. E o Constantino, ele era um jovem general, muito inteligente, mas muito, muito supersticioso. E a vontade dele era ser o imperador de todo o Império Romano. Mas tinha um cara que estava sempre pisando na bola, pisando no calo dele, que era um outro general, que governava uma outra parte do Império Romano, que era Magêncio. Então os dois marcaram uma batalha, na ponte chamada Ponte Milvia, ou Milvio, sobre o rio Tibre. Existe essa ponte até hoje, não a mesma ponte, né? Mas existem várias pontes sobre esse rio, só você acessar a internet que você vê. E eles marcaram a batalha para o ano de 312, mais ou menos por volta de setembro, outubro. E Constantino diz ter tido uma visão de Jesus. Jesus apareceu para ele e mostrou um sinal, que seria mais ou menos uma cruz, e disse assim, olha, com este sinal vencerás. Mais do que depressa, ele pegou todas as bandeiras, os escudos, e mandou gravar esse sinal. E o danado conquistou a batalha. Ele foi vencedor sobre o Magêncio. E ele se tornou, então, o imperador de todo o Império Romano. Como ele era supersticioso, a partir de então ele se tornou cristão. Porque Jesus apareceu para ele, o Deus dos cristãos, ele se tornou cristão. Naquela época o que acontecia? Quando o imperador abraçava uma religião, todo o império dele tinha que abraçar a mesma religião do seu imperador. Aí está o problema. Muita gente veio para o meio cristão sem uma transformação, sem a fé, sem conversão. Então muitos vieram carregando seus deuses debaixo do braço. E o que você é? Eu sou cristão, o imperador é cristão, eu sou também. E vieram com arruda na orelha, e vieram com sal grosso. Por quê? Porque não houve conversão, não houve mudança. Eles simplesmente trouxeram para dentro do seio, do arraial cristão, suas práticas pagãs. Durante a Idade Média, isso se desenvolveu de uma forma assim, assustadoramente. A porta, que Jesus disse que é estreita e o caminho é apertado, se tornou uma porta larga, um caminho largo, e todo mundo entrou por essa porta.
Na verdade, todos no Império Romano eram cristãos. Lembra que eu estou colocando cristãos entre parênteses, porque na verdade não era. E por causa disso também, durante toda a Idade Média, houve um incentivo, principalmente das lideranças. Já que você não pode vencer o seu inimigo, junte-se a ele. Então o que os líderes da igreja fizeram? Se juntaram àquele pessoal que veio para dentro das igrejas sem conversão. Então houve um estímulo muito grande de usar objetos como amuletos, rituais, para proteger a sua casa, para proteger a sua vida. Eu me lembro de um irmão que uma vez comprou um carro novo e pediu para eu ir lá ungir o carro dele. O que é isso? Para que um trem desse, ué? Isso é mandinga. Isso é uma coisa errada. O crente não faz um trem desse, não é? Agora, o que é superstição? Preste bem atenção que eu achei interessante. Esse estudioso, Norman, ele diz o seguinte, que deriva do latim supesto, que significa basicamente pairar por cima. Isso é superstição, é a ideia de que algo está pairando por cima da sua casa, da sua vida, e está ameaçando você. Eu me lembro de um amigo que disse que o pastor saiu de férias, e chamou o diácono, que era o vice-moderador, vice-presidente da igreja, para cuidar da igreja durante a sua ausência de férias. E esse irmão, muito caridosamente, chamou um amigo da faculdade, que era crente também em Jesus, para pregar num domingo na sua igreja. Ele fez uma escala e convidou um amigo. E esse amigo meu, que é dessa igreja, ele disse que depois do culto, todos estavam assim saindo, a igreja tem um corredor que dá acesso para a rua, e eles estavam conversando, abraçando e tal, e de repente ele parou, olhou assim, todo mundo olhou para ele, ficou assustado, ele, nó! O que foi? Eu estou vendo sobre aqueles carros ali uma nuvem negra pairando sobre aqueles carros. Bem, está vendo bem? É por isso que lá em casa está dando tudo errado, bem, é essa nuvem negra. E aí todos começaram a falar, olha, está vendo, é por isso que lá em casa não tem dinheiro, é por isso que lá em casa tem doença, é por isso que lá em casa tem isso, tem aquilo, outro. Esse irmão, então, começa a intervir nesta igreja e dizer, olha, vocês precisam subir no morro para orar, porque lá Deus vai atender suas orações e Ele vai quebrar essa nuvem negra. Quando o pastor voltou das férias, queridos, a igreja expulsou o pastor, queria ele, mas não, o senhor prega muito tradicional, a gente quer o negócio aqui pegando fogo. Coisa triste. Por isso que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. A gente não pode deixar as coisas acontecerem. Me dá um teclado que está aí, que isso aqui está me enganando. Eu acho que é a bateria que está acabando. Ou eu não estou apontando direito ali. Então, olha, as pessoas, de maneira geral, elas têm medo do desconhecido, não é verdade? Por isso que a gente tem medo da morte. A gente não sabe o que vai acontecer do lado de lá. Então, nós temos medo do desconhecido, temos medo de maldições. Muita gente contribui por medo, não porque tem um coração disposto a agradar a Deus. Graças a Deus que nossa igreja tem aprendido a contribuir por gratidão a Deus. Mas, então como que você combate esse medo? Você combate esse medo através do uso de objetos. Então você amarra aqui um santinho no braço, no tornozelo. Você pode ver que vários carros têm um punhado de fitas amarrados. Existe uma expressão, eu rejeito em nome de Jesus, e aí vai por aí afora. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante, meus queridos, na Idade Média, um papa, chamado Inocêncio VIII, ele decretou que os gatos pretos estavam na lista da Santa Inquisição. Já pensaram isso? Ele mandou perseguir os gatos e matá-los, jogar na fogueira. Porque a mentalidade na Idade Média é que os gatos pretos eram um disfarce das bruxas. E quanto gato foi morto durante a Idade Média por causa disso? Superstição. Que coisa triste, não é verdade? Então, quantos de vocês, sinceramente, já desejou uns para os outros boa sorte? Não precisa ter medo, não. Aí. Vocês sabiam que da América Latina, o Chile é um dos países mais cultos e também um dos países mais ateus. Lá eles não dizem, vai com Deus. Eles dizem,
boa sorte. Eu tive um amigo que no seminário que me presenteou com um bichinho. Eu acho que eu tenho esse bichinho até hoje. E escrito assim, buena sorte. Agora, olha o que Deus fala para a nação de Israel numa época em que eles estavam trocando Deus pela boa sorte. Mas vocês que abandonam o Senhor e esquecem o meu santo monte. O que tinha lá no Monte Santo? O templo, onde os judeus iam oferecer os seus sacrifícios e adorar a Deus. Mas eles se esqueceram disso e eles começaram a colocar mesa a quem? Para fortuna. Fortuna aí não é dinheiro. A fortuna é a tradução de uma palavra, talvez na sua Bíblia pode ter outra palavra. É a tradução de uma palavra grega, de uma palavra hebraica, gad, que significa a sorte. Era uma deusa da Síria. Então os judeus estavam abandonando a Deus e colocando cultos à deusa sorte, ao Deus destino. É por isso que nós temos medo, às vezes, de contar sobre um trabalho, sobre alguma coisa que vai acontecer, porque nós temos medo de dar má sorte. É verdade. E muitas vezes nós nos expressamos aqui, não, rapaz, tive uma má sorte hoje, meu carro furou o pneu, não cheguei atrasado no meu trabalho. Ou então nós falamos, não, tive uma sorte hoje, cara, o carro passou ali, eu falei, quase bateu em mim, mas que sorte que eu tive. Meus queridos, esses vocabulários não são nossos. Nós não cremos em sorte, e nem em má sorte. Se nós cantamos de coração o que cantamos hoje à noite, nós temos que afirmar a nossa fé num Deus que é vivo, que é providente, que cuida de todas as coisas, que a Bíblia diz que não cai um passarinho sem o consentimento dele. Então, na criação de Deus, não existe sorte, má sorte, existe a providência dele. O que nós precisamos é pedir a Deus a graça de saber lidar com as situações da vida, que às vezes estão muito além da nossa capacidade de entender e até de enfrentar. Então Deus nos ajuda nesse sentido. O que é essa deusa síria da sorte ou Deus do destino? Eram forças, divindades, que podiam atribuir poder de influir no êxito ou no insucesso de alguma coisa, ou acaso. Então, preste bem atenção nisso, tudo que eu estou falando. Paulo, ele mostrou para nós que idolatria também é superstição. Lá em Gálatas, capítulo 14, ele foi na Galácia, numa cidade chamada Listra, começou a pregar o evangelho, eles curaram um homem. Lembra que os apóstolos tinham esse dom, essa capacidade do Espírito Santo de curar as pessoas. Não é, estou com uma dor aqui nas costas, ora por mim. Não, agora eu estou bom, faz assim, aí eu estou curado. Quer brincar comigo? O cara estava aleijado lá, tinha a vida toda, todo mundo passava ali, viu o Zé aleijado. Pediu esmola para Pedro, Pedro falou, esmola não dou não, mas em nome de Jesus, levanta. E o cara levantou, todo mundo viu isso. Isso é cura, isso é algo visível. E quando Paulo chegou em Listra, ele curou um homem. E quando ele curou, as pessoas vieram para oferecer sacrifícios para ele, achando que ele era alguma divindade que havia descido. Mataram touros e começaram a clamar, ó São Paulo, ó São Paulo. E ele já gritou para todo mundo, e ele diz assim, olha, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Não temos o direito de sermos adorados, não temos o direito de você fazer reza para nós não podemos interceder por ninguém. Nós também somos humanos como vocês, e estamos trazendo boas novas para vocês. Paulo está pregando o evangelho de Jesus. Com qual objetivo? Dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs. Que coisas vãs eram essas? Essas superstições pagãs, essas idolatrias tolas. Tem um texto em Jeremias que eu sou fascinado. O povo tinha medo daquelas imagens de escultura e adoravam. E Deus falou, olha, isso aí é como um espantalho no pipinal. Eles não têm poder para fazer o bem e não têm poder para fazer o mal. Não tem fôlego de vida. Então preste bem atenção, Paulo está chamando aquele pessoal para um arrependimento. Agora preste bem atenção, meus queridos, muita gente acha que arrependimento é choro. Ai, estou tão arrependido. Continua fazendo a mesma coisa.
Não mudou nada. Isso não é arrependimento. Ele está chorando porque ele foi pego com a boca na botija. Arrependimento é quando você está andando num caminho e você fala assim, você ouve uma instrução, uma informação, e você fala assim, de posse dessa informação, esse caminho está errado. Então você muda o caminho. É isso que Paulo estava dizendo. Muda a atitude de vocês, muda a crença de vocês. E se voltem para o Deus vivo. Quem é o Deus vivo? É o Criador. É aquele que fez os céus, a terra e tudo que existe. Então preste bem atenção. Isso é conversão. Quando nós chamamos as pessoas para se converterem, não é uma mágica. Nós estamos falando para você, olha, avalie os seus caminhos. Veja onde você está andando. E veja se esses caminhos são caminhos que dignificam o nome de Deus. Avalia. De posse do que você tem lido, estudado, ouvido, nós estamos chamando você para uma conversão. Para você se afastar dessas coisas erradas e andar, caminhar na direção de Deus, um Deus vivo. Isso é conversão. E é isso que nós fazemos. Nós somos um povo brasileiro extremamente supersticioso. Muito supersticioso, por causa da formação da nossa nação. Africanos, índios, aí deu o que deu, graças a Deus, que nós somos o que somos. Mas o que eu estou dizendo é que há uma latente nas veias do brasileiro essa ideia de superstição. Por isso que cresce tanto essa ideia de, irmãos, semana que vem todo mundo trazendo uma camisa que o pastor aqui vai ungir em nome de Jesus. E você traz, porque você foi acostumado a isso. Vamos orar agora, pastor Sebastião vai orar, pega um copo com água, e eu vou fluidificar a sua água com a minha oração. Oh, Deus, e as pessoas fazem isso. Então, Paulo, quando ele chegou em Atenas, os gregos eram muito inteligentes, mas tanto eram inteligentes quanto eram supersticiosos. E Paulo, ele estava esperando Timóteo chegar de viagem, e enquanto o ônibus não chegava, o Paulo saiu nas ruas de Atenas, deu uma volta, viu vários altares a deuses, Apolo, e Zeus, e vários outros, mas de repente ele encontrou um altar, e não tinha ninguém naquele altar, e estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Ele andou mais um pouquinho, viu outras imagens, outros altares, ao Deus desconhecido. A superstição dos gregos era tão grande, que eles, quase que em cada esquina, tinham um altar, e não tinha ninguém, estava escrito ao Deus desconhecido. Na mentalidade deles, poderia ser que um dia, alguma divindade viesse na Grécia, e quisesse destruí-los e amaldiçoá-los, porque não era adorado. E aí então eles iam dizer, não, nós só não sabíamos o teu nome, mas olha aqui, tem um altar dedicado a você. E por isso Paulo diz, olha, eu andei na Praça do Balvilela aí, de vocês, na Floriano, na Afonso Pena, e eu vi que vocês são muito religiosos. A palavra poderia ser também traduzida por supersticiosos, porque eu achei até um altar vazio, escrito ao Deus desconhecido. Então eu quero dar 3 lições para vocês hoje à noite, para nós. Primeira lição, precisamos oferecer nossa mente para cultuar a Deus. Entenderam isso? Você não cultua a Deus emocionalmente, você cultua a Deus com sua emoção. Não estou dizendo que emoções não são uma coisa importante. Tem uns que são mais emotivos, uns são mais retraídos, tem uns que têm até vergonha de levantar a mão, não está errado não, tem uns que levantam a mão e glória a Deus, não está errado não. Mas o nosso culto a Deus tem que ser um culto racional, razão, lógica. Você tem estudado a Bíblia, e diante daquilo que você tem estudado, você pauta aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, irmãos, rogo-lhes, peço-lhes, exorto-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Os judeus, quando eles vinham para o templo, eles adoravam com sacrifícios mortos. O Novo Testamento rompeu com esse tipo de culto,
porque o nosso Cordeiro de Deus morreu por nós. Então Deus, Ele quer que cada um de nós aprenda a oferecer a nossa mente. Para aí, esse negócio de ungir a minha casa com óleo, onde é que está isso na Bíblia? E esse negócio de jogar sal grosso aqui nos cômodos da minha casa, onde é que está isso na Bíblia? Eu preciso buscar informação. Talvez eu não vá saber, mas eu tenho que procurar essas informações. Então essa é a primeira lição, meu irmão. Não deixe ninguém enganar você. Use a sua mente. A ideia de uma dedicação, é isso que Deus quer. Deus não quer pessoas religiosas. Deus quer pessoas que entreguem suas vidas a Ele, sua mente, seu coração, e sigam Jesus como Senhor das suas vidas. Amém? Segunda lição que nós precisamos pensar hoje à noite. Precisamos realizar uma mudança de mentalidade. Esse é o tema que eu propus hoje à noite, mudar a nossa maneira de pensar. Porque nós somos, eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui não nasceu desde pequenininho na EBF, na escola dominical. A maioria de nós nos convertemos, a gente era adulto. Então, muita informação errada que nós tivemos precisa ser tirada. Então, precisamos realizar uma mudança de mentalidade. Olha o que o apóstolo fala: não se amoldem ao padrão deste mundo. A ideia de não permitir que você se encaixe na realidade pagã, nessas coisas erradas que estão aparecendo dia após dia na igreja, não é? Teve uma época de dente de ouro, e o pessoal perguntava para mim, se lá na sua igreja o pessoal já recebeu dente de ouro? Eu falei, rapaz, lá o pessoal tem dificuldade com dinheiro, tem muito dente cariado lá, mas dente de ouro não apareceu nenhum ainda. Gente, a gente tem ideias demais. Outro dia eu levei o seu Alcides e dona Shirley numa igreja, porque eu gosto disso. Quando o neguinho me desafia, eu falo, vamos lá assistir o culto, e vamos ver se isso bate com a Bíblia. Chegou lá, caiu a igreja inteira, e eu fiquei olhando aquilo lá, misericórdia, misericórdia. Temos que avaliar isso. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas, olha o contraste, transformem-se pela renovação da sua mente. Como que você vai ser transformado pela renovação da sua mente? Imagina a sua cumbuca aqui, cheia de água suja. O que você tem que colocar? Água limpa. Onde que você tira essa água limpa? A Bíblia, a palavra. Por isso é importante ler a Escritura, memorizar as Escrituras, para que ela possa ir nos ajudando a ser transformados. E aí então Paulo diz assim, olha, para quê? Qual o objetivo? De você não se conformar com esse padrão errado, mas você ser transformado pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de quê? De experimentar e comprovar a boa, agradável. Você quer experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Está aqui, ó. Está aqui. Não precisa ter medo da nuvem negra pairando. Ele podia ter dito, nossa irmãos, vamos embora para casa rápido que vai chover hoje à noite. Mas parece que essas questões agradam o povo. Essa é a terceira lição, na verdade, eu pus primeira lá. Precisamos, em terceiro lugar, levar cativo todo o pensamento a Cristo. O que significa isso? Paulo diz assim para os coríntios, as armas com as quais lutamos não são humanas, são espirituais. Você não luta com bazuca, com metralhadora, 38. A nossa batalha, diz o apóstolo Paulo em Efésios, não é contra o Zé, o João, o Pedro. A nossa batalha é contra as hostes demoníacas que vivem nesse planeta e que agem na vida de líderes, ateus, professores, tentando derrubar as coisas. Pelo contrário, diz ele, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ele usa uma figura de linguagem que era comum para os leitores. Eles estavam acostumados a batalhas, em que os exércitos vinham, cercavam uma cidade murada, uma fortaleza, e ficavam ali até destruir essa fortaleza. Então ele traz isso para o pensamento. Ele diz, olha, tem pensamentos
que são como fortalezas, que você, de tanto praticar aquilo, pensar daquela forma, você já cristalizou na sua mente e na sua vida uma conduta, um pensamento que você acha que é certo. Então Paulo diz, olha, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo, prisioneiro, todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Agosto, vocês sabem que na nossa região tem uma festa muito popular, eu já fui várias vezes a pé, mas um dia eu fui confrontado com a verdade, e eu estava indo, parei, esse trem está errado, e eu voltei para Jesus, porque eu tinha aprendido da Bíblia. Então eu precisei destruir um pensamento, uma fortaleza que estava no meu pensamento. E isso é verdade na sua vida também. Nós precisamos levar todo o pensamento cativo, prisioneiro, obediente a Jesus Cristo. Senhor, essa prática minha, ela é agradável ao Senhor ou não? Ah, não é não. Então deixa. Então continua. Honra a Deus com isso. Por que nós temos necessidade de mudança na nossa mentalidade? A Bíblia diz lá em Jeremias, os costumes religiosos das nações são inúteis. Não é o pastor que está dizendo isso, é a Bíblia, é Deus, porque a Bíblia é a palavra dele. E os judeus trocaram, se você ler o início do capítulo do livro de Jeremias, a queixa de Deus é que o povo dele havia trocado ele, a fonte das águas vivas, e cavaram cisternas para matar a sede. O que significa isso? Que eles deixaram o Deus vivo, criador e sustentador e provedor de todas as coisas, e começaram a adorar os deuses pagãos do Oriente Médio. Chegaram até queimar seus filhos, achando que estava bem na fita. Mas Deus diz, olha, esses costumes são inúteis, vazios. Abre sua Bíblia comigo para 1 Reis, estamos já terminando. 1 Reis capítulo 20, uma outra mentalidade que precisa ser mudada urgentemente. 1 Reis capítulo 20, nós não vamos ler todo o capítulo que é grande, mas é uma batalha entre a Síria, ao norte de Israel, e o reino do norte, quem está vindo no CAT, o reino do norte, Acabe, era o rei de Israel, casado com uma mulher chamada Jezabel, e ela tinha instituído no reino do norte o culto a Baal, um deus falso. Então lá no versículo 13, o rei da Síria vem guerrear, e Deus graciosamente, providentemente, se mostra para o rei Acabe que era um incrédulo. Estão aí comigo? 1 Reis 20, 13. Olha o que diz. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou, assim diz o Senhor, vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos. E então, qual vai ser o resultado? Você saberá que eu sou o Senhor. Acabe não tinha nenhuma condição de vencer aquele exército sírio, porque era uma colisão de nações, que estava marchando em direção ao sul para destruir Israel. Mas Deus providentemente diz, olha Acabe, eu vou entregar todo esse exército nas tuas mãos. E aí então, você vai saber que há um Deus verdadeiro, o Senhor. E você pode ler em casa depois, aconteceu isso, Acabe foi para a guerra e acabou vencendo. Versículo 22, diz assim, olha, 21 e 22, estão aí comigo? Diz assim, olha, 1 Reis 20, 21 e 22. O rei de Israel avançou e matou os cavalos, e destruiu os carros de guerra, e infringiu pesadas baixas aos arameus. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse, fortaleça a sua posição, e veja o que deve ser feito,
pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Gente, a gente precisa estar sempre firme. Não existe descanso na vida espiritual, porque o inimigo está sempre atacando para nos destruir. E Deus então volta para o rei Acabe e diz: olha, fortaleça a sua posição, porque o pau vai quebrar o ano que vem. É por isso que nós vimos sempre no culto. Vocês já viram uma mensagem que é divulgada no Zap aí, que um cara ligou para uma rádio e diz assim: esse negócio de ir na igreja de crente todo domingo, isso não presta para nada. Quando eu era menino, eu ia na igreja, e olha, eu não lembro de nenhum sermão. Para que ficar ouvindo sermão de pastor? Aí alguém ligou para a rádio e diz assim: olha, nesses últimos 40 anos, é o tempo de casado lá do Daniel e da Joana, nesses últimos 40 anos, para te falar a verdade, eu não lembro os pratos que a minha esposa fez para mim. Mas uma coisa eu lembro, que todas as vezes tinha na mesa uma comida farta, gostosa, e esta comida ao longo de 40 anos de casado me alimentou. Por isso eu estou forte hoje. A palavra de Deus é ensinada, lida, você pode até esquecer, mas o Espírito grava essa palavra no nosso coração. E nós vamos sendo fortalecidos dia após dia. Agora, olha que interessante, versículo 23. Enquanto isso, então a guerra terminou, Ben-Hadad voltou com o rabinho entre meias pernas para a Síria, derrotado. Os conselheiros do rei da Síria lhe diziam, preste bem atenção, isso está entre nós hoje. Os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Meus queridos, há uma mentalidade tão errada no seio da igreja que Deus abençoa em determinados lugares. Aqui é mais sagrado do que lá na sua casa. Amém? Amém não. Amém não. Sua casa é tão sagrada quanto esse lugar, porque lá na sua casa habita um crente em Jesus Cristo. Então essa mentalidade de lugares, vamos subir no monte porque lá é mais espiritual, aqui embaixo não é tão espiritual. Isso é pensamento pagão, isso não procede de Deus. Temos que rejeitar essas coisas em nome de Jesus. Temos que mudar a nossa mentalidade. Olha que interessante, 28. Aí eles marcaram a guerra por planície. 28 diz assim: o homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. O nosso Deus é o Deus de todo lugar. O nosso Deus não precisa estar confinado em nenhum lugar, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Lembra de um cara que chegou para Jesus? Eu gosto dessa brincadeira. Ele morava lá em Araguari, ele veio aqui, encontrou com Jesus e pediu para que Jesus fosse lá na casa dele, curar o filho dele. Ele falou: pode ir, ele já está curado. Mas o senhor não vai lá impor as mãos nele, e rezar e orar? Não, pode ir, está curado. Pegou o cavalinho dele e foi embora. Quando chegou lá no Rio das Velhas, já vinha uma comitiva lá de Araguari, acenando para ele, e falou: olha, o seu filho está curado. Mas como está curado? Olhou no relógio e falou: que horas? Tal. Ele falou: foi justamente a hora que Jesus falou que meu filho estaria curado. Então creia nisso. O nosso Deus é maravilhoso. Ele não está lá no céu querendo dar tamancada na gente, né? Tem muita gente que acha que Deus é um guarda com flechas inflamadas e está cheio de punir a gente. Esse não é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus de todos os lugares, do monte e do vale. Duas verdades eu quero deixar com vocês e nós vamos terminar hoje à noite. Primeiro, vamos tirar essas mandingas da nossa vida, tá certo? Vamos nos revestir como nós estamos revestidos do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ensinar de maneira bem prática e simples o que é revestir de Jesus, tá? Eu quero mostrar para você que Deus, Ele olha para cada um de nós e Ele nos vê vestidos com Cristo. Alguém aqui é justo?
Graças a Deus que ninguém levantou a mão. Mas a Bíblia diz que sem justiça ninguém vai para o céu. Alguém aqui é santo? Não, mas a Bíblia diz que ninguém sem santidade vai para o céu. Então, como é que está o negócio? É porque quando Deus nos olha, Ele nos vê através do Filho, Jesus. Então, sabe o que Ele nos convida a fazer? Tirar a sua roupa de mérito, de tentar fazer coisas para agradar a Deus. E você precisa vestir a roupa de Jesus. Aí quando Deus olha para você, essa roupa aqui é do Samuel, por isso que ela está meio grande. Mas quando vocês olham para mim, vocês me veem vestidos com a roupa de quem? Com a roupa de quem? Do Samuel. É assim que Deus nos vê. O nosso Senhor Jesus é santo, Deus nos vê como santos. O nosso Senhor Jesus é justo, Ele nos vê como justo. Ele é perfeito, Deus nos vê como perfeitos. Ele cumpriu a lei, nós não conseguimos. Então Deus nos vê como pessoas que já cumpriram a lei em Cristo. Por isso, Paulo pôde dizer assim, olha, vamos ler esse versículo comigo? Portanto, agora, nenhuma condenação existe para os que estão em, essa é a ideia, para aqueles que estão vestidos em Cristo, não existe mais condenação, nós estamos absolvidos, não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o que é andar segundo a carne? Judeus, eles queriam guardar a lei mosaica, para chegar diante de Deus com seus méritos e dizer, estamos quites com a justiça. Estavam cada vez mais condenados, porque ninguém consegue guardar a lei. Mas nós vivemos pelo Espírito Santo de Deus. Então, meu querido, se você ainda não está vestido de Cristo Jesus, faça isso hoje à noite. Fala, Deus, eu tenho tentado com os meus esforços, eu tenho achado que tem que ser assim, que tem que ser assado, mas hoje à noite eu quero. Não precisa fazer isso aqui não, pode ser na sua casa, pode ser lá no seu quarto, a esposa nem precisa ver. Mas fala, Deus, olha, eu estou cansado, eu não dou conta não, preciso do Senhor. É por isso que Deus deu a lei para Israel, sabia disso? Deus não deu a lei para Israel para eles serem salvos. Deus deu a lei para Israel para quebrar o orgulho deles e mostrar que eles eram transgressores. E aí então eles vinham com sacrifício e ofereciam no templo. Você está vestido de Jesus essa noite? Quando Deus olha lá do céu, Ele vê você vestidinho, não com sua justiça, mas com a justiça de Jesus. Segunda lição que eu quero deixar para vocês hoje à noite: vivam sem medo. Nós estamos livres em Jesus. Então quer dizer que se a gente não precisa obedecer à lei, então, não é isso que eu estou dizendo. Deixa-me dar uma outra ilustração. Vocês já olharam na rua aqui embaixo? Tem no mínimo 3 7 copas. Quem já viu essas 7 copas ali? Elas jogam uma sujeira enorme aqui dentro do nosso quintal. Francisco, eu pedi antes do culto para você dar uma volta ali. Mais ou menos quantos dias você calcula que aquelas folhas lá fora foram catadas? 2, 3 dias. Elas foram catadas hoje pela manhã. Tem 3 sacos. Você pode olhar lá. Mas está cheio de folha. Então, qual a ilustração que veio na minha mente? Aquelas árvores são a nossa natureza. Nós ainda não estamos livres do nosso velho homem. As folhas que sujam o nosso jardim são os pecados. Nós já estamos salvos em Cristo. Deus nos vê justos, santos, mas tem folha na nossa vida diariamente que precisam ser catadas. Há pensamentos errados, pensamentos maus. Quando você está dirigindo e alguém tranca, alguém toma... Fala a verdade, Paulinho, não dá uma vontade? Tá. São folhas que caem. Às vezes em casa, a esposa não faz a comida do jeito que você quer e você fala mal da comida. O que você precisa fazer? Catar as folhas. Você precisa, e é um trabalho diário,
Você precisa pegar o saco da confissão e pegar as folhas e dizer: Deus, hoje eu não fui muito legal com a minha esposa, ela fez com tanto carinho a comida, eu falei mal, falei que estava salgado, falei que não estava temperado. E você conhece quais são as folhas que atrapalham a sua vida. Mas nós precisamos viver como pessoas livres. Cristo os judeus ainda estão debaixo de maldição, porque eles querem agradar a Deus obedecendo à lei. Cristo nos resgatou, nos tirou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Então, quando Cristo tomou sobre si a nossa morte, ele foi feito um maldito de Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Alguém livre aqui em Jesus? Amém. Então a Bíblia diz, olha, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Se alguém chegar para você e dizer, olha, você precisa ungir a sua casa com óleo, olha, você precisa jogar sal grosso, precisa bater 3 vezes, não passa debaixo da escada não. Não conta não, Eurício, vamos deixar dar certo primeiro, senão vai dar zica. Para com isso. Isso é escravidão. Nós somos livres. Por isso, quero terminar dizendo, show, superstição. Quem está em Cristo está totalmente protegido. Amém por isso? Que Deus abençoe.